Muito boa noite, vamos chegando pessoal, adoro pegar vocês de surpresa, estamos ao vivo e a cores. Boa noite pessoal, vamos chegando, Lucas Maiac na área, Roger Apolinário, boa noite, Júnior, vamos lá, Caxambu, Minas Gerais, presente na área, buenas noites, João Nogueira, Curupa. Vamos lá, pessoal. Que legal, bacana estar aqui com vocês ao vivo, essa live surpresa. Rodrigo Moritz, Imóveis Real Cid de Bento Gonçalves, boa noite. Pessoal, quem de vocês aqui é do clube dos 5%? Coloca aí, eu sou 5%, só para eu ter uma ideia. Gisele de Erechim, boa noite. Ana Carolina. Muito bem. Jacobina, Bahia. Lude Deus. Tá bom. Pessoal, quem é do clube, coloca aí, eu sou do clube. Léo Barros, Denise. Cleumer Magalhães, Vilma Fonseca. Legal. Muitas pessoas são do clube. J. Silva, JP, o Acesso, Ribeirão Preto. Bom, pessoal, eu quero falar hoje um pouco sobre Ana Paula, do Clube de 5%. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando da nossa série, enquanto que o pessoal vai entrando aqui? O que vocês estão achando da série A Base? Tá bem? Edson, sou 5%. O que vocês estão achando da série A Base? Hoje nós não vamos falar sobre o clube, não vamos falar sobre o tema do clube, hoje nós vamos falar sobre propósito interior. Mas fala, enquanto o pessoal vai chegando, conte para mim o que você está sentindo das aulas do clube. Top das Galáxias, genial, evolução, muito bom, muito legal. Excelente, vamos lá. Feliz demais em fazer parte, está excelente, amando, só tenho que agradecer por tanto conteúdo show, sensacional. A ideia do conteúdo do clube nessa série é um pouco mais trabalhar o propósito exterior, que é a construção da realidade. A base está mudando muita coisa em mim, tá cabeludo, tô cabeludo, cabelo cresce, fazer o quê? Isabela, a série A Base está mexendo demais comigo. Liane, as melhores que já participei. Ok, obrigado. Sensacional, muito barato. Você pode pagar mais, viu? Vamos ver aqui, ó. Bruno, pode pagar mais. Tô brincando. A questão é realmente oferecer um conteúdo de altíssima qualidade por um preço acessível para quem é assinante anual, R$ 49,90. Para quem tem um budget, um orçamento mais baixo, quer fazer mês a mês, paga um pouco mais, R$ 79,90. Mas o Sávio está perguntando sobre o que é a live. A live nós vamos falar daqui a pouco sobre a coisa mais importante da sua vida. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Você tem ideia do que é a coisa mais importante? A coisa mais importante da sua vida? Cássia está dizendo que faz parte. Bom, vamos lá então. Está incrivelmente barato pelo tanto de conteúdo. Parabéns pela entrega. A ideia, Bruno Aquino, é justamente isso. A gente oferecer um conteúdo transformador, um conteúdo sequencial, um conteúdo, por isso o clube ele é dividido em séries, justamente para a gente oferecer essa oportunidade. Eu acho que existem programas mais caros que compensam uma mentoria, que tem um acompanhamento mais próximo, mas o clube está muito bom, tá bom? Então, qual é a coisa mais importante da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Se você tivesse que escolher uma coisa e definir isso como
a coisa mais importante da sua vida? Muitas pessoas falam que é a família, outras pessoas falam que é a saúde, outras pessoas falam que é Deus, outras pessoas falam que é o dinheiro, que é o trabalho. E, obviamente, nós, até lá na série A Base, a gente trabalhou na aula retrasada, na semana passada, a questão do que é o centro da sua vida, o que precisa ser o centro da sua vida. E nós chegamos à conclusão inquestionável de que o centro da nossa vida, pela linha de raciocínio que nós construímos, que o centro da nossa vida necessariamente precisa ser os princípios. Não é nem a família, não é nem a religião, a igreja, não é nem a saúde, mas os princípios. E em torno dos princípios você constrói todas as outras questões. Isso é muito importante, isso é extremamente importante e é extremamente verdadeiro também. Mas não é sobre isso que eu quero conversar aqui. O que é a coisa mais importante da sua vida? A única coisa mais importante da sua vida. Isso é extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente complexo. A coisa mais importante da sua vida, preste atenção, até vou tirar um pouco os comentários, tá? Estúdio Paula Bessa, bem-vindo, bem-vinda ao clube. Vou fechar aqui os comentários para a gente se concentrar. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Ou melhor, a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Esse é o tema da live. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é encontrar a parte incondicionada do seu eu. Calma, vou explicar. A coisa mais importante que uma pessoa pode alcançar na vida é encontrar ou descobrir, escrevam isso, a parte incondicionada do seu eu. Essa parte incondicionada do nosso eu não tem nada a ver com nossa personalidade, não tem nada a ver com a nossa história pessoal. Por que isso é a coisa mais importante da vida? Porque a parte incondicionada do seu eu é quem você verdadeiramente é. Enquanto você não descobrir a parte incondicionada do seu eu, você vai viver uma vida falsa, uma vida de ilusão. E uma vida de ilusão, uma vida falsa, é uma vida de sofrimento. Você pode alcançar dinheiro sem descobrir essa parte incondicionada do eu? Pode, você pode criar riquezas. O falso eu ele é craque em criar riquezas, em construir riquezas. Mas a minha pergunta é sempre a seguinte, a gente sempre cai sobre esse mesmo ponto. Por que cargas d'água nós queremos riquezas? Qual o sentido por detrás das riquezas? Por que você quer dinheiro? Porque você acredita que o dinheiro vai te trazer segurança. Porque você acredita que o dinheiro vai te trazer paz. Porque você acredita que o dinheiro vai te trazer conforto. Quer dizer, em certo ponto, isso também é verdade. Mas é uma verdade relativa. Não é uma verdade absoluta. Então, o que você verdadeiramente quer? Você verdadeiramente quer segurança, você verdadeiramente quer paz, você verdadeiramente quer
sentir todas essas coisas. E essas coisas, elas são parte natural da nossa essência, daquilo que nós somos. E o que nós verdadeiramente somos? Nós verdadeiramente somos o eu incondicionado, aquela parte de você que não é condicionada. O que é o condicionado? O condicionado é todo esse movimento da sua mente. É todo o pensamento, por exemplo. Quando eu trouxe até meu binóculo aqui, porque eu gosto de usar isso. Quando você usa o binóculo, a sua visão, ela fica condicionada ao binóculo. Se o binóculo está desregulado, ou depende da marca do binóculo, então você não vai enxergar direito. Atrás do binóculo, para além do binóculo, existe alguém que olha pelo binóculo. Mas o binóculo, ele condiciona o nosso olhar, a nossa percepção. E de acordo com aquilo que nós enxergamos através do binóculo, nós vamos reagir. Então, por que você não consegue as coisas que você quer? As pessoas, até comentei antes nos stories, a pessoa diz assim, existe muita coisa bloqueada, muita coisa bloqueada no financeiro, no profissional. Não existe bloqueio. Tá? Eu sei que isso é um jargão que as pessoas usam muito. As pessoas às vezes acham que a questão do desbloquear. Porque presta atenção, se você plantar, esse é o exemplo que eu usei, se você plantar cebola, você vai no jardim, na horta, e você planta cebola. E aí vai nascer cebola. Mas na verdade você queria cenoura, mas você plantou cebola. Então você diz assim, nossa, alguma coisa está bloqueada, por quê? Porque eu queria cenoura e veio cebola. Não existe bloqueio. O que poderia te bloquear? A única coisa que existe são escolhas que você faz ao longo do processo. E essas escolhas, elas nascem da percepção que você tem das coisas. Então não existem crenças limitantes, isso não existe. Mas não é as crenças que nos limitam? Não é as crenças que te limitam, toda crença nos limita. O que te limita é a identificação com essas crenças. Por quê? Porque essas crenças, elas passam a servir de binóculo. Você passa a perceber o mundo através das suas crenças. Aí você diz, não, mas eu preciso mudar, ressignificar as nossas crenças. Não, você não precisa ter crença. Isso que é o radical. O radical não é você, presta atenção, o radical não é você mudar as suas crenças. O radical, a transformação, é você transcender as suas crenças. O que é transcender uma coisa? Quando você transcende, você vai além. Porque a crença é o condicionado. A mente condicionada, uma crença é uma condição que você criou. Essa condição, ela tem várias origens, tem várias fontes. Mas isso tudo é irrelevante. Não importa como você criou essa condição. Então você tem uma condição mental, e essa condição mental, ela serve como um binóculo através do qual você percebe a vida. E aí o que você faz? Você percebe a vida, você percebe a realidade,
e a partir dessa percepção você escolhe. Agora, preste atenção, o que é a mente dizendo eu preciso mudar minhas crenças? É o binóculo dizendo eu preciso mudar minhas lentes. Mas não é o problema em si não é o binóculo. O problema em si é aquilo que está para além do binóculo. Então, o que acontece? Qual é a coisa mais importante da sua vida? É você descobrir aquilo que existe para além do seu condicionamento. O que é o condicionamento? Eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês. Acho que vocês estão com saudades do meu caderninho. Mas essa ilustração, ela é hipotética, tá bom? O que acontece? O que é a sua mente? Vamos falar uma linguagem simbólica, mas que representa a realidade. O que é a mente? A mente, na verdade, as pessoas confundem mente com cérebro. Pensamento, as pessoas falam como se elas soubessem o que é o pensamento. Nenhum cientista até hoje conseguiu separar um pensamento no cérebro. O maior cientista de todos os tempos não sabe o que é um pensamento. Mas o pensamento nasce da sinapse. Não é necessariamente verdadeiro. Você não consegue identificar um pensamento. Você consegue identificar coisas relacionadas ao pensamento. As sinapses, elas têm relação com o pensamento. Mas você não pode pegar alguns neurônios e juntar eles e criar um pensamento. E muito menos ainda, você pode pegar sinapses e juntar elas e criar um determinado pensamento pré-estabelecido. Então, existe muito atalho que as pessoas pegam, elas falam como se elas entendessem o que é o pensamento. Mas o que acontece? O que é a mente? A mente é pensamento. Existe uma diferença entre consciência e mente, tá bom? O que é a consciência? A consciência não é estar consciente do que eu fiz hoje de manhã. A consciência é um estado onde você está alerta, onde você está atento, onde você percebe as coisas, mas você não pensa. Isso é consciência. A consciência é simplesmente um estado onde você está alerta, você está atento, você percebe, você sente, mas você não pensa. Então, eu estou consciente. Quando você pensa, você não está consciente. Por quê? Porque todo pensamento, ele requer parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros são crenças. Então, quanto mais você pensa, mais parâmetros você tem. E quanto mais parâmetros você tem, mais identificado com a mente você está. Por exemplo, pessoas que têm muito conhecimento, elas geralmente são pessoas identificadas com o pensamento. E essa identificação com o conhecimento cria enormes falsos eus. Por quê? Porque elas confundem quem elas são com o que elas sabem. Então, o que acontece? Existe, isso que eu quero que você entenda, para entender qual é a coisa mais importante da sua vida. Existe o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento, ele é um movimento da mente condicionada.
Quanto mais você pensa, menos você pensa. Paradoxal? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: aquilo que nós chamamos de pensamento não é pensamento. Pouquíssimas pessoas verdadeiramente pensam. Por quê? Porque o que nós chamamos de pensamento é um movimento mental que emerge automaticamente do nosso condicionamento. E é isso que nos segura. É isso. Se tem alguma coisa que nos limita a explorar, a viver nosso potencial, é o nosso pensamento. Que não é pensamento, que é um movimento contínuo, um fluxo contínuo de pensamento. Mas o que iria acontecer com você se você parasse de pensar? Se ao invés de ficar com aquela voz na sua cabeça o tempo inteiro, você parasse de pensar e você simplesmente ficasse alerta, atento. Porque o que acontece? Nesse estado, você não para de pensar. Ao contrário, você tem a liberdade de pensar. O pensamento, ele passa a estar a seu serviço. Aqui, você está a serviço do pensamento. O pensamento, ele te arrasta de um lado para o outro. O pensamento, ele cria variações de humor. O pensamento, ele te joga numa depressão. O pensamento, ele te leva para as alturas. Então, você sempre está à mercê do pensamento. Então, o que acontece? Há uma diferença entre o pensamento condicionado, que é esse movimento mental, e a consciência. A mente é apenas um ponto na consciência. E quando eu digo que a coisa mais importante que você pode fazer na vida é encontrar o incondicionado, significa encontrar o estado de consciência onde não existe o pensamento compulsivo. Porque uma vez que se você consegue fazer isso, você literalmente consegue ter acesso àquilo que muitas pessoas, como o próprio Napoleon Hill, chamavam de inteligência infinita. A consciência é um vasto campo de inteligência, da onde toda a inteligência nasce. O que seria a mente? A mente é consciência, é um fragmento dessa consciência aprisionada, em forma de crenças, em forma de padrões mentais. Então, o que acontece quando você descobre esse eu incondicionado? Você se liberta de todas as condições. O que são condições? As condições são os limites que você cria através dos parâmetros que você estabelece. Por exemplo, quando você diz que você... uma pessoa disse hoje de tarde o seguinte, lá no direct. Ela disse o seguinte: a minha cabeça está a 1000, mas eu não consigo sair do sofá e fazer qualquer coisa. Então, o que isso significa? Isso significa que essa pessoa, ela não tem poder de escolha.
ela cria uma condição, e uma dessas condições é simplesmente quando você diz que você é incapaz, quando você diz que... e aí vem uma grande questão, que, preste atenção, isso aí você precisa entender. Quando você... Qual que é o grande prejuízo de toda essa história? Quando você cria essa identificação com o pensamento, que é os seus padrões mentais, que é o conjunto de crenças, quando você se identifica com isso, o que você acaba fazendo? Que tem enormes consequências. Você acaba se separando disso que você verdadeiramente é. Então você se identifica com esse pensamento e você passa a ignorar toda esse vasto campo que é a consciência. Só que o que acontece? Quando você se separa dessa consciência, você acaba criando uma sensação, ou melhor, você não cria isso, isso nasce, uma sensação de incompletude. Você já sentiu isso? Se sentir incompleto, um vazio, como se faltasse algo. É como se não entendesse a razão, o sentido. E além disso, como você se separou da consciência, daquilo que você verdadeiramente é, eu prefiro chamar isso de essência. Quando você se separa disso, você se torna, como Jesus falou, um ramo cortado da videira. E o que isso significa? Você se torna um fragmento isolado. Você se sente um indivíduo, algo solto, algo que não se encaixa com nada. E esse sentimento é que cria o medo, que cria a ansiedade, que cria essa sensação de incompletude. E o que acontece? Onde é que está o grande problema? O grande problema é isso aqui. Você acaba criando essa noção de eu, uma ideia sobre si, você acaba criando essa noção de eu, baseado no condicionamento passado. Então agora você cria essa noção de eu, e você acaba meio que abandonando aquilo que você verdadeiramente é, que é a sua essência mais profunda. E o que acontece? Agora, esse falso eu, essa noção de eu, que você substituiu pelo eu verdadeiro, ela sente essa sensação de incompletude. Ela sente essa sensação de vazio. Ela tem essa sensação de que ela não é ninguém, de que ela precisa ainda se tornar alguém. E ela procura preencher essa sensação de vazio com coisas externas. Você vive de uma sensação de falta, de uma sensação de escassez. Por quê? Porque você se separou de quem você verdadeiramente é. E você sente isso, então você acha que você ainda não é ninguém. Você acha que você ainda não tem o necessário para ser feliz. Você acha que você não pode ser feliz sendo quem você é agora. Por quê? Porque você não é ninguém ainda. Você não alcançou ainda aquilo que você acha que vai preencher essa incompletude. E muitas pessoas buscam preencher esse vazio numa outra pessoa, que cria o apego nos relacionamentos. Então o que acontece? Você se sente essa pessoa incompleta, essa pessoa indigna, por quê? Porque você está separado de quem você verdadeiramente é,
E agora você busca, o próprio falso eu, ele é muito hábil, agora ele busca em preencher essa sensação de incompletude que nasce da separação, ou você se separa, você se torna inconsciente, você não reconhece mais a sua essência verdadeira, e agora você começa a correr que nem uma pessoa desesperada atrás de ser alguém. O que é esse ser alguém? É impossível você não ser alguém. Você é quem você é. Mas esse sentimento de vazio, de desespero, ele nasce dessa separação. Ao invés de... E aí vem uma outra coisa. Como você está identificado com esse sentimento de vazio, de escassez, você tende a recriar isso que você carrega. A condição mental, ela se torna uma condição física. E aí agora o que você quer fazer? Agora as pessoas dizem, eu preciso melhorar a minha condição mental, eu preciso aumentar ela, eu preciso pensar mais positivamente, eu preciso levantar mais cedo, eu preciso... tudo numa tentativa de preencher a sensação de incompletude que nasce porque você não é mais inteiro. Você não é uma pessoa completa. Por quê? Porque você se separou de quem você verdadeiramente é. E o que é essa noção de eu que você confunde com sua essência? São as ideias, as percepções que você tem e você vai coletando ao longo do seu nascimento, porque não é o que acontece com nós que define o nosso condicionamento, mas é a percepção que nós temos com aquilo que acontece com nós. As pessoas elas vão criando uma ideia. Alguém na sua infância diz que você é burro. Algumas pessoas pegam e dão uma bolacha, dão um bofete na cabeça da pessoa. Por quê? Porque elas se sentem ofendidas. As outras, elas sentem isso como uma verdade. E elas carregam isso para sempre. Eu sou burro, por quê? Porque aquela pessoa disse. Eu lembro quando eu era bem criança, uma pessoa que eu gostava muito e que eu admirava muito, ela me humilhou muito dizendo que eu era feio, que eu era horrível e que não sei o quê. E eu carreguei isso durante anos comigo. Me achava tremendamente feio, fisicamente, esteticamente. Por quê? Porque essa pessoa que eu valorizava, eu era uma criança, que eu valorizava, ela disse, né, esse cara me chamou de tantas coisas. E isso não é só em relação ao nosso aspecto físico. Isso é também em relação ao nossa questão de merecimento. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos adequar o nosso modo de pensar, melhorar a imagem que nós temos sobre nós, para tentar melhorar a nossa condição real, a realidade que nós criamos. Mas nós não percebemos que toda essa sensação de incompletude, essa sensação de vazio, ela nasce porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não somos aquilo que nós pensamos sobre nós. Se você acha que você é feio ou feia, isso é bobagem. Se você acha que você é inteligente ou burro, isso é bobagem. Isso é uma ideia que você tem na sua cabeça. Mas o que acontece? Uma vez que você tem essa ideia na sua cabeça, você vive como se você fosse essa ideia. Você pensa que você é incapaz? Isso é só um pensamento. Como é que você sabe? Você não faz a mínima ideia do seu potencial, o limite da sua capacidade. Você não sabe qual é o limite da sua capacidade. Como é que você pode dizer que você é incapaz?
Mas você vive a vida inteira e você não tenta as coisas, você não experimenta as coisas porque você tem essa noção de incapacidade. E você tem essa noção de não merecimento. O que é uma noção de não merecimento? Você pensa que você não é digno. E a própria cultura, a nossa cultura toda, ela é estruturada sobre a questão da indignidade. Que nós não somos dignos de várias coisas por causa dos pecados, por causa dos nossos erros. Então nós nascemos completamente costurados nessa cultura e nós pensamos essas coisas sobre nós. Só que você não pode ser quem você pensa que é. Por que você não pode ser quem você pensa que é? Porque presta atenção. Quando você... Vamos supor o seguinte. Aqui está você. E aí você pensa, eu sou incapaz. Quando você pensa que você é incapaz, você projeta aqui uma ideia de uma pessoa incapaz. Então, quem sou eu? Você diz assim, eu sou incapaz. A incapacidade é o que você projeta. E quem é o eu sou? O eu sou não é a projeção. O eu sou é aquele que projeta. Você está me entendendo? Então você diz assim, eu sou incapaz. A incapacidade é a ideia, é a projeção. Mas quem é esse o eu sou que diz que é incapaz? Isso é você. Então, tudo que você diz sobre você são projeções, são ideias, são parâmetros que você estabelece. E é isso que te segura, é isso que te limita. Então, toda essa filosofia que existe por aí, ela tem importância porque ela consegue expandir um pouco mais a sua noção de eu. Você achava que você era incapaz e aí, através de toda uma programação mental, você, por um momento, você conseguiu mudar isso um pouco. Mas você ainda continua sendo um falso eu. Você agora é um falso eu, uma projeção de alguém um pouco mais capaz. Mas o que eu estou dizendo que é transcender o pensamento, transcender a mente, é você entender quem é aquele que projeta. E é isso que você verdadeiramente é. E isso você alcança quando você transcende a sua projeção. E a projeção, ela sempre é a mente. A nossa mente é a projeção. E aí vem uma coisa estranha. Que quando você olha para isso começa a ficar muito evidente. O que é a mente? A nossa mente, ela é passado e futuro. Não existe mente no estado presente. A mente, ela é o movimento contínuo do pensamento, só que não existe pensamento nesse instante. Tente pensar sobre esse instante. Você não consegue pensar sobre esse instante. Agora, 1/1000 de segundo você pode pensar. Então, o que acontece? Olha como isso é interessante. Quem você é, quem você verdadeiramente é, você não é a mente. O que é a mente? Eu disse que a coisa mais importante da sua vida é você encontrar a parte incondicionada do seu eu. Então vamos pensar o seguinte, o que é o condicionado? O condicionado são as condições do passado que você pega e traz para onde? Você traz para o presente. Então, quem você é hoje? Você é hoje tudo que você coletou do passado. A ideia que você tem de você, eu sou incapaz, mas da onde veio essa ideia de incapacidade? Veio do passado. Eu sou feio.
Da onde vem? Eu sou tímido. Da onde vem isso? Isso tudo vem do conhecimento das experiências do passado. Então você usa o passado para criar uma ideia, um falso eu. Você usa o passado para criar uma ideia, um falso eu, que você tem sobre você no presente. Então, nesse momento, tudo que você pensa sobre você é ilusão, é falso. Só que quando você cria esse falso eu, essa ideia, essa noção sobre você, você acaba esquecendo quem você verdadeiramente é. Que é aquilo que você era antes de ter essas ideias sobre você. Então, antes de ter essas ideias sobre você, você também era alguém. Quando você era um bebê, você já era alguém. Então, o que acontece? Imagina se você, com 1 ano e meio, você tivesse a ideia de que você é incapaz, ou de que você não é persistente, ou de que você não tem foco. Você tem 1 ano de idade e você diz, eu sou incapaz. Eu não tenho persistência. Eu nunca vou aprender a caminhar. Você não ia nem tentar caminhar. Você não ia conseguir sair da cama. Então, a criança, ela não tem isso. Ou tipo assim, aprender a caminhar, eu tô caindo, cair dói demais, eu não vou tentar mais, eu vou ficar aqui, eu vou ficar deitado na cama, eu vou no meu bercinho. Não, a criança se bate, se quebra, fica um calombo na cabeça muitas vezes, mas ela não para de tentar. Agora, ela não tem a ideia de que eu não sou capaz de aprender a caminhar. Imagina uma criança ter a ideia de que ela não é capaz de falar. Ela fica olhando para você e ela quer dizer papai e ela não consegue. E ela tem essa ideia. Então, o que acontece? É nítido, é evidente que isso que você é hoje, você foi acumulando ao longo do crescimento. Só que hoje você pensa que você é esse conjunto de ideia. E aí você esquece quem você verdadeiramente é. E isso cria esse sentimento de incompletude. Por quê? Porque você é incompleto, você não sabe quem você é. Essas ideias você não pode confiar. Você até sabe que você é incapaz. Mas se eu disser para você que você é capaz e eu te der uns elogios, você muda. Você estufa o peito e você muda seu aspecto. Por quê? Porque eu disse para você que você era capaz. Só que se alguém disser para você que você é incapaz, você murcha de novo. Por quê? Porque você depende, você é um falso eu. Você não tem uma identidade própria. Você depende da validação. Você depende da opinião das outras pessoas, porque não existe garantia nenhuma de que você é capaz ou incapaz. Então você procura se provar sempre. Mas preste atenção. Você se separa de quem você verdadeiramente é. Isso cria um sentimento de incompletude. Esse sentimento de incompletude você sente agora, no momento presente. E isso faz com que você não goste do momento presente. Você nunca está feliz no momento presente, você está insatisfeito, você está frustrado. Por quê? Porque você não sabe quem você é, você está separado de quem você verdadeiramente é. E o que o falso eu diz? Ele diz o seguinte, você precisa ir para o futuro. Por quê? Porque no futuro você vai se tornar alguém. Então, o momento presente, ele sempre é um momento indesejado. Você sempre está correndo em direção ao futuro. Por quê? Porque no futuro você vai ser feliz. E aí você diz, o melhor está por vir. Só que o futuro nunca chega. Por que o futuro nunca chega? Porque o futuro é uma projeção da mente. Se o futuro chegar, ele vai ser um agora. Eu nunca me esqueço, quando eu era criança, eu fui num boteco lá que tinha, e lá tinha um monte de gente bebendo cachaça, cerveja e tudo mais. E tinha uma plaquinha lá, e eu conhecia as pessoas, elas não tinham dinheiro. E tinha uma plaquinha lá, fiado só amanhã.
E eu tinha 10, 11 anos e eu pensei, amanhã esses caras tudo vão comprar fiado e esse cara vai levar um prego, vai se dar mal, vai perder dinheiro. Outra semana eu fui lá e tava de novo aquela placa, fiado só amanhã. Foi aí que caiu a ficha para uma criança de 10 anos. Puxa, o amanhã nunca vem. Por isso que essa placa tá lá. Então o que acontece? Você não entende esse padrão. Qual é o padrão? Você não é infeliz porque você não tem coisas. Você não é infeliz por causa disso, por causa daquilo. A felicidade, eu disse esses dias, a felicidade não está nas coisas. A felicidade, ela está na sua no seu eu verdadeiro. Aqui que está a felicidade. E quando você conhecer essa parte de você, você vai emanar felicidade. Vamos de novo para uma criança, um bebezinho. Se ele não tem nenhuma dor, se ele não tem nenhum sofrimento físico, ele está ali todo faceiro, todo feliz. Por quê? Porque a felicidade, a satisfação, a plenitude, a abundância, ela faz parte do nosso estado natural. Só que nós nos desconectamos nós encobrimos o nosso estado natural. E aí nós não sabemos mais onde está a felicidade. E nós confundimos felicidade com prazer. O que é uma felicidade? A felicidade é um bom happy hour. A felicidade é receber um aumento. A felicidade é ter uma noite de sei lá, essas coisas. Só que isso são momentos de prazer. Tudo vem de fora para dentro. É como se nós precisássemos encontrar a nossa plenitude, a nossa abundância fora de nós, que dentro de nós só existe sofrimento. Mas isso é mentira. O que causa o sofrimento? Não o sofrimento físico, o sofrimento psicológico. O pensamento. Todo sofrimento é uma forma de pensamento. Não existe sofrimento, esse tipo de sofrimento. Quando eu falo sofrimento, é inquietação, é tristeza, é ressentimento, mágoa, raiva, ódio. Essas coisas, elas não sobrevivem sem pensamento. E tudo isso é uma ilusão. Todo sofrimento é uma ilusão. Por quê? Porque você cria esse sofrimento. Por que você cria esse sofrimento? Por exemplo, uma pessoa promete algo para você e não cumpre. Você fica com raiva. Por que você fica com raiva? Porque você acha que essa pessoa não te respeitou, ela não te valorizou. A mente tem uma... Na verdade, essa pessoa só não cumpriu o que ela prometeu. Isso é um fato. Mas aí você julga esse fato. Você interpreta esse fato. Você conta uma história sobre esse fato. E é essa história que te machuca. E as pessoas dizem, mas aí se a pessoa não cumpre comigo, eu tenho que aceitar isso? Mas não tem como não aceitar. Porque se é um fato, é um fato. Você vai dizer que isso aqui não é um pincel? Que isso não é um lápis, não é uma caneta? Isso não é uma caneta. Agora, o que te machuca não é o que acontece com você. O que te machuca é o julgamento, é a interpretação. E isso não significa, como algumas pessoas dizem, a pessoa diz assim, então, eu estou endividado, inclusive no cheque especial, e tu quer que eu aceite isso? Mas você está endividado, você está no cheque especial. O que não aceitar isso muda? Só vai criar sofrimento, ansiedade, angústia.
E o que acontece? Quando você não aceita esse sentimento, esse rancor, esse ressentimento, essa mágoa, que muitas vezes nós temos com nós mesmos, o sentimento de culpa, tudo isso não nos ajuda, isso só nos atrapalha. Porque se você tem uma situação, você olha para essa situação e você diz, poxa, eu estou endividado. E aí vem essa questão, por que você está endividado? Por que você está no cartão vermelho, no cheque especial? Você está porque você fez escolhas erradas. Por que você fez escolhas erradas? Eu nunca vi, tenho conta banco muitos anos, eu nunca vi o banco dizer, a partir de hoje tu tá no cheque especial. Isso não é uma coisa que os outros determinam. É eu que, por causa da necessidade de provar quem eu sou, muitas vezes gasto o que eu não tenho. Muitas vezes para trazer prazer, para preencher o vazio que existe dentro de mim. E o que eu faço? Eu gasto coisas que eu não tenho. Então, o próprio sofrimento, ele nasce do pensamento e ele se perpetua pelo pensamento. O falso eu, ele é feliz quando você sofre. Por quê? Porque quanto mais você sofre, mais você fica engajado com esse movimento mental que você chama de pensamento. O pensamento, na verdade, é o seguinte, você se afasta da situação, você olha para ela e você pensa sobre ela. Existe uma separação entre a vida e a situação de vida. A minha situação de vida, ela pode estar ruim. Muitas vezes está. Mas a vida não é a sua situação de vida. Agora, quando você não consegue distinguir os dois, o que é a situação de vida? A situação de vida é o passado e o futuro. E aí vem essa grande ilusão, onde a gente procura a plenitude e a abundância nas coisas externas, no reconhecimento, no dinheiro. E o dinheiro é importante. Você pode ter dinheiro, mas a questão é que a maioria de nós não tem dinheiro. Por que nós não temos dinheiro? Por que nós não conseguimos dinheiro? Por causa do falso eu. Por causa das condições limitadas que esse conjunto de ideias que criam o falso eu forma. Então nós temos essa ideia limitada na nossa cabeça de quem nós somos, nós temos essas lentes míopes e nós olhamos para o mundo através dessas lentes e nós reclamamos que o mundo é injusto. Por quê? Porque ele está sujo, ele está obscurecido. Mas não é o mundo que é assim. As nossas lentes que são assim. Tem uma história muito interessante que eu vi um tempo atrás, que uma mulher ficava olhando pela janela da cozinha, reclamando e falando mal da outra vizinha, porque a outra vizinha tinha o varal e estendia as roupas bem do lado da janela assim. E essa vizinha, ela reclamava porque ela dizia, meu Deus, como essa mulher é relaxada. Olha como essas roupas brancas estão manchadas. Lençol de cama, como está manchado. E um dia o marido chegou e ela falou isso. E o marido olhou e disse, não é as roupas dela. É a vidraça da janela. Vamos limpar as vidraças da janela. E limparam a vidraça da janela e as roupas do outro lado ficaram branquinhas. Então, a realidade que nós vemos, a percepção que nós temos, ela nasce da nossa noção de eu. Você tem uma ideia de quem você é. E mesmo que você se ache o maior de todos, por detrás dessa ideia do maior de todos, tem o medo de não ser ninguém. Basta alguém não te reconhecer como o maior de todos. Então, a questão mais importante, aquilo que nós verdadeiramente precisamos buscar num primeiro plano, é encontrar esse eu incondicionado,
que é, vamos chamar isso do eu virgem, do eu que existia antes de você ter essa noção de eu sobre você. Quando você encontra essa noção de eu, você encontra a sua essência, aquilo. O que é a essência? Não pensam em essência como algo místico, algo mágico. Não, a essência é aquilo que você é livre do pensamento. Isso é a essência. E você é essa essência. Você não tem como se separar da essência. A essência, para onde você vai, a essência vai junto. Só que você não consegue perceber a essência porque você está toda hora perdido no seu pensamento. Você está o tempo todo pensando, aquela voz na cabeça interminável, lembrando coisas do passado, projetando coisas no futuro. A sua essência é o quê? A sua essência é a mente sem pensamento. Se a mente é o passado e o futuro, e a mente fica indo de passado para o futuro, o que é a presença? É você estar presente. O estado de presença, essa é a chave. Você saber viver no estado de presença. E aí você diz, tá, mas o que eu faço com o meu passado e com o futuro? Você ainda vai ter o passado, você ainda vai planejar para o futuro, mas você não vai estar identificado com o passado e querendo ser alguém no futuro. Você entende que você já é, e a partir desse estado de presença, conectado com esse vasto campo de inteligência infinita que é a consciência, a partir disso você cria a sua realidade. A partir disso, o incondicionado, você está com os dois pés no incondicionado, e aí o incondicionado cria a sua condição de vida. Você sempre cria a sua realidade. Você pode criar a sua realidade com a mente condicionada, e uma condição é limite. Então, aquilo que você pensa ser hoje, você cria, ou você pode abrir a sua mente, eliminar o condicionado e deixar que o incondicionado se manifeste através de você. Eu sei que você vai duvidar de mim em relação ao que eu vou dizer agora, mas basicamente era isso que Jesus insistia tanto. Ele dizia o seguinte: não se perca pelas portas largas. Largas são as portas da perdição e muitas pessoas se perdem nelas. O que são as portas largas da perdição? É o passado e o futuro. E por que ele diz? Ele diz, pega a porta estreita que te leva ao reino dos céus. O reino dos céus, a porta estreita, é o agora, o incondicionado, a eternidade. Não é um tempo no futuro. A eternidade é o eterno momento presente, que nunca muda. Então, quando ele diz, buscai a porta estreita, que te leva ao incondicionado, não te perca pelo passado e pelo futuro. E isso é importante, porque uma pessoa que se perde no passado e no futuro, ela também se perde no pecado, no ressentimento, na mágoa, na inveja, no ciúme, na ansiedade, na preocupação. Quantas bobagens a gente faz por ansiedade, por preocupação. A gente se perde na raiva. Se tu tá com os dois pés dentro do incondicionado, você não tem raiva. O que é o perdão? Perdão é a aceitação. Aceitar o quê? Aceitar agora a insubstancialidade do passado.
Então, quando você perdoa, você sai do passado e o perdão ele abre a porta para o incondicionado. Outra coisa, não acumuleis tesouros onde a traça e a ferrugem podem corroer. Então, o que ele quer dizer? Não fique querendo ser alguém na insubstancialidade do tempo. Porque se você quer se tornar importante, um dia tu vai perder essa importância. Então ele diz o seguinte, acumular tesouros no reino dos céus. O que é isso? Acumular tesouros no reino dos céus significa você se tornar cada vez mais a essência divina. E aí ele diz o seguinte, para quem quiser acompanhar os ensinamentos dele, precisa se renunciar a quem você é. Como é que você renuncia a quem você é? Você não pode renunciar àquilo que é real. Seria uma ilusão renunciar ao que é real. Você só pode renunciar ao que não é real. Então, renuncie a si mesmo significa renunciar à ideia que você tem sobre quem você é. Essa renúncia, eu sei que as pessoas têm uma outra interpretação que diz, é renunciar aos seus bens, renunciar à sua família e me seguir, mas Deus não quer, Jesus não quer esse tipo de idolatria. E ele também diz o seguinte, não construa a sua casa sobre a areia, onde o vento e a tempestade podem levar. Cave fundo, encontre a rocha e construa a sua casa sobre a rocha. O que isso quer dizer? Não crie a sua casa, é uma simbologia da identidade, da sua noção de eu. Não crie a sua noção de eu sobre coisas impermanentes que mudam o tempo todo. Que aí você vai viver preocupado, como o homem insensato. Agora, se você cavar fundo e se você encontrar a essência divina que existe dentro de você e você construir a sua noção sobre a essência divina, o que vai acontecer? Você vai estar seguro. E aí as pessoas dizem assim, mas Jesus veio pregar o bem. Jesus veio pregar a bondade, a generosidade. Jesus veio condenar o pecado. Exato. Mas o pecado, ele nasce da mente. Uma criança pequenininha que não está identificado com o falso eu, não comete pecado. Por isso ele disse, você tem que ser que nem esses pequeninos, se você quer entrar no reino dos céus. O reino dos céus é o reino do incondicionado, é a consciência, é aquilo que nós somos em essência. E por que isso é a coisa mais importante da vida? Porque a coisa mais importante da vida não é esse falso eu, deficiente, carente, escasso, desesperadamente querer se projetar e inflar a sua noção de eu para ser alguém. Não é isso. Mas é você abrir, você se renunciar a si mesmo e você permitir que a essência divina, o incondicionado, se manifeste através de você. Esse é o papel. Então Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. O que é um senhor? Um senhor é a noção de eu baseado no seu falso eu. O outro é a noção de eu baseado em algo mais profundo, que é aquilo que nós somos para além do falso eu. E aí ele ainda diz o seguinte, você não pode servir a dois senhores. Você ou serve a esse ou aquele. E aí ele diz o seguinte, o que eu faço, as coisas que eu digo, não vêm de mim, mas é o Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. E aí existe uma coisa, quando você se identifica com a mente, tudo passa a depender de você. E o que você faz? Você busca cada vez mais conhecimento. Pense como você soluciona as coisas da sua vida.
Você acha que a solução de tudo está no conhecimento. Mas Jesus disse o seguinte: vocês precisam ter fé. Quando você depende só do seu falso eu, você torna uma pessoa sem fé. Você não vive mais a experiência do milagre. A vida perde o frescor, a vivacidade, a magia, o encanto, o milagre da vida, de você estar vivo, de você estar presente. Tudo isso se perde. A vida se torna um peso, uma corrida. Muitas pessoas se suicidam porque não aguentam mais viver. Nenhum outro animal se suicida. Por quê? Porque nenhum outro animal pensa. Mas o homem, ele cria uma bagagem emocional, ele se identifica tanto com o pensamento, e o pensamento cria emoção, e aí você se torna esse mix de pensamento e emoção, e você se torna um sofredor. E você julga, e você critica, e você condena, e você tem aquela ideia rígida. Você tem uma noção rígida de como o mundo deve ser, de como as pessoas devem ser, de como sua mãe deve ser, de como seu pai deve ser, de como seu marido deve ser, de como sua esposa deve ser, de como seu filho deve ser, de como seu chefe deve ser. E tudo que não é como você pensa que deve ser, cria sofrimento, resistência, raiva. E você se torna aquele enorme corpo de dor perambulando por aí. Quanto mais identificado, e algumas pessoas, elas se identificam tanto, elas trabalham dia e noite, e nunca têm o suficiente, e são rancorosas, e não sei o quê, e brigam com quem tem, e chamam quem não tem. É porque o falso eu, ele confunde ser com ter. Aí ele pensa, quanto mais eu tenho, mais eu sou. E aí ele vai acumulando. Mas qual é o objetivo disso tudo? É ter paz, é ter alegria, é ter felicidade. E isso não significa que você não vai ter problemas na vida. Mas você não vai estar mais identificado com esses problemas. Por quê? Porque você vai ter transcendido a mente. O que é transcender a mente? É você passar a viver numa outra dimensão. Você está para além do pensamento. E você usa o pensamento, você pensa para resolver as situações do seu dia a dia. Você olha para o passado e você diz, lá eu fiz isso e não deu muito certo. Então, será que hoje, repetindo isso, eu não vou cometer o mesmo erro? Mas não há essa identificação. Você não é mais aquele eu histórico das coisas que aconteceram. E essa transformação, ela é real. Por quê? Porque eu vejo as pessoas, tem pessoas que sofreram horrores na infância. Mulheres que foram estupradas, que tiveram que fugir de casa, e aí pro lugar onde elas fugiram, elas também foram abusadas sexualmente. E elas se submeteram a tantas coisas, e quando elas reconhecem aquele eu verdadeiro, quando elas entram em contato com essa dimensão, tudo muda. Essa dimensão, essa consciência, isso que você é para além da mente, é o que Jesus chamava de vida. A vida. Você não tem uma vida, você é uma vida. E essa vida é o sopro divino. Você já viu um defunto, uma pessoa que acabou de morrer? Ela está ali, é a mesma pessoa, o mesmo dedo, a mesma unha, o mesmo anel no dedo, o mesmo cabelo, a mesma sobrancelha, o mesmo nariz, está ali. Só não tem mais a vida. E aí também não tem mais valor, é o quê? É um monte de massa que vai se decompor. E nós não entendemos isso, a vida é eterna. Não é que você vai ter uma vida eterna um dia. Você é uma vida eterna.
E um dia você vai perder o corpo e você vai continuar sendo a vida eterna. Você não pode extinguir a vida. Você não pode, a vida é um sopro divino, você não pode extinguir um sopro divino. Ele remanesce. Então o que acontece quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância? O que ele queria dizer na verdade? Você já não tem uma vida? Imagina eu querer vender um curso e você perguntar, o que eu vou aprender nesse curso? E eu dizer, você vai ter vida, e vida em abundância. Você vai dizer, mas eu já tenho uma vida. Mas Jesus veio com esse objetivo. Por quê? Porque apesar de nós termos uma vida, nós não vivemos a vida. Nós vivemos para querer ter uma vida algum dia. Eu não tenho vida, às vezes a pessoa diz quando ela está numa dificuldade, eu não tenho vida. Ou quando o marido ou a esposa foge com outro, aí você diz, minha vida acabou, ele destruiu minha vida. Olha como tudo isso é interessante. Quando a gente começa a pensar nessas coisas com uma profundidade maior, quando a gente começa a entender a verdadeira natureza da vida, isso traz uma percepção para nós. E a partir dessa outra percepção, a gente passa a viver um outro estado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, você não pode, as pessoas querem mudar, eu preciso mudar. Você não pode mudar, eu não posso mudar ninguém e você certamente não pode mudar. O que nós podemos fazer? Nós podemos transcender a nossa noção de eu. Nós podemos ampliar o nosso estado de consciência. Tudo depende da ampliação do nosso estado de consciência. Quanto mais estreito os limites daquilo que você acredita, mais propenso você está a julgar, a condenar os outros com aquilo que você pensa. Por isso que Jesus dizia, com a mesma medida que você mede, você será medido. O que significa a medida que você mede? A medida que você usa para perceber as coisas é como você será percebido, no sentido de você entender a amplitude da vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair um pouco desse fluxo de pensamento, dessa vibe de que nós precisamos acumular, que nós precisamos buscar coisas externas. Porque elas não existem fora de nós. Toda abundância, ela existe dentro de você. A abundância é a sua noção de eu. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se entender, não aquilo que você pensa que é, aquilo que você é para além do que você pensa, mais abundante e pleno você se sente internamente. E quando você se sente pleno e abundante internamente, essa plenitude e essa abundância, ela também vai se expressar externamente. Como é que você sabe o que você pensa a respeito de você? Observe aquilo que te incomoda, aquilo que te irrita. Se você é uma pessoa que não dá nada, é porque você acha que você é muito pequeno para dar. E se você acha que você é muito pequeno para dar, você também não vai receber. Por isso que Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. E nós não damos, por quê? Porque nós não temos. E nós não temos porque nós não
nos conhecemos. E aí quando a gente vem para o velho e bom Sócrates, o pai da filosofia, o Sócrates é essa imagem que eu sempre coloco nos meus stories. Porque Sócrates, ele diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Porque se você se conhecer, você vai ter a chave do universo. Porque a chave do universo é o incondicionado. Tudo que você cria no mundo da forma, necessariamente vem do mundo da não forma. E quando você se identifica com uma forma mental, quando você se identifica com um eu pequeno, quando você cria um mundo de ódio, um mundo de rancor, porque você cria um mundo de competição, um mundo de rancor. Você acha que aquilo que você não tem, o outro tira de você. E para ter, você tem que tirar do outro, porque você não entende a plenitude e a abundância que existe no nosso eu mais profundo. Vocês estão entendendo? Então, eu sei que para você isso talvez possa parecer estranho, mas preste atenção. Isso não é uma conversa comum que eu estou tendo aqui. Isso é uma conversa que poucas pessoas tiveram talvez na vida. Mas se você está me ouvindo aqui, e nós começamos essa live 1 hora atrás, eu fiz ela de improviso, entrei aqui e falei, e a audiência foi aumentando, nós estamos com 1.400 pessoas aqui, às 10h15 da noite, no horário do Brasil. É porque, preste atenção, é porque isso é uma verdade que já existe em você. Eu não estou te ensinando nada. Eu só estou te lembrando da tua natureza. Eu estou te lembrando daquilo que você é na profundeza dentro de você. Eu estou tentando recordar quem você é. E o que acontece? É tão mágico, é tão poderoso quando você se liberta dessa identificação com a mente, que eu chamo da identificação com o falso eu, porque você começa a ver coisas que você nunca viu. Quando foi a última vez que você verdadeiramente viu uma coisa bela, uma coisa linda? Quando foi a última vez que você viu um milagre? Eu estava andando, esses dias eu e a Fabiana, nós estávamos andando, e tinha duas mulheres e uma criança lá, e nós estávamos encantados com a natureza e tudo mais. E aí a mulher disse: vocês viram aquilo ali em cima? E eu olhei, vou até postar depois nos meus stories para vocês verem. Tinha um arco-íris numa nuvem única no céu. Não tinha chuva, era um dia de sol radiante, mas tinha um arco-íris lá. Então, o mundo, ele se manifesta, a vida é tão divina, a vida é tão mágica, a vida é tão sobrenatural, a vida é tão milagrosa, a vida é tão grande, a vida é tão esplêndida, as coisas são tão maravilhosas. Presta atenção, até mesmo uma doença pode ser uma coisa maravilhosa. Se você estiver aberto para uma doença, a doença pode ser o seu maior mestre. Às vezes você está ali sofrendo, porque eu estou doente, eu tenho uma doença. Mas você não aceita, porque você olha e você acha, por que isso aconteceu só comigo? Todo mundo está bem, por que só comigo? Quer dizer, no mundo, nós vamos ter tribulações. Por quê? Porque o mundo, ele é feito de coisas físicas. As coisas físicas, elas vêm e vão. Então, se você se identificar com as coisas físicas, você vai estar todo momento perdendo. E você ganha uma coisa, mas você já tem medo que vai perder, porque você já perdeu tantas coisas.
Então ele diz o seguinte: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu transcendi a identificação com essas coisas passageiras. Existe algo maior do que isso. Só que o falso eu não consegue entender isso, ele já joga isso para o futuro. Quando eu morrer, aí eu vou ir para o céu. Não, você tem que vir para o céu agora. Como você vem para o céu? Você vem para o céu se juntando com o que é de divino em você. Você não veio para esse mundo, isso é mentira. Alguém diz que você veio para esse mundo para sofrer, isso é mentira. Ah, mas está escrito lá em Gênesis. Em Gênesis, Adão e Eva cometeram um pecado e nós somos indignos. Nós sofremos por causa desse pecado. Nós fomos expulsos do paraíso por causa do pecado. Mas o que é esse pecado? O que é esse pecado, na verdade? A desobediência a Deus. Só se você tem uma ideia de um Deus humano como você, que fica com ódio e que por ficar com ódio pune as pessoas. Deus não pode ter ódio. Porque está escrito que Deus é amor. Como é que o amor vai ser ódio? Como é que o amor pode odiar alguém, ou punir alguém, ou castigar alguém? Então, o que está escrito lá é o seguinte, que quando nós comemos a fruta do conhecimento, nós vamos nos perceber separados de Deus. É isso que está escrito lá. Quando Adão e Eva comeram a fruta da árvore proibida, que não era uma árvore proibida, era a árvore que Deus disse, ó, eu recomendo que vocês não comam daquilo ali, porque se vocês vão comer aquilo, vocês vão morrer. E Adão e Eva, a serpente tagarela, que é a mente é a serpente convenceu Adão e Eva a comer o conhecimento, quer dizer, eles se identificaram com o conhecimento e agora eles se viram nus. A primeira coisa, depois de comer a fruta do conhecimento, a fruta do bem e do mal, eles se percebem que estão nus e eles sentem medo. Quer dizer, há uma separação entre eles e Deus. É a perda da intimidade. Quando você se identifica com o falso eu, você se separa da sua essência divina. E aí você sofre. Aí você é expulso do paraíso. O que é o paraíso? É um estado de espírito de abundância e plenitude. Por você reconhecer a intimidade do Deus que existe em nós. Adão e Eva somos eu e você. E nós podemos comer a fruta todo dia. A gente dá uma mordida. Quando a gente se identifica aqui com o falso eu e a gente se separa da nossa essência divina. Por que não entender isso dessa forma? Por que a gente precisa entender isso da maneira como o padre, da maneira como o pastor nos explicaram? O padre e o pastor, eles são maravilhosos, mas eles não são melhores do que eu e você. Ah, não, eles foram designados por Deus para nos ensinar as coisas. Será? Se essas coisas nos fazem mal. Quem é o pai, quem é a mãe que quer ver o filho sofrer? Então o Heitor está chegando aqui depois de 1h30 de aula e pergunta, qual é o tema da live de hoje? O tema da live de hoje é a coisa mais importante da sua vida. Tá bom? Um abraço. Um abraço grande. Uma boa noite. Espero que tenha contribuído com vocês. Se alguém quer se aprofundar nesse assunto, tá? Tem a Jornada do Filho Pródigo, que é uma série de 20 aulas. Tem a série Genius, tá tudo lá dentro do Clube dos 5%. Recomendo altamente, se você quer pensar fora da caixa, se você quer se desenvolver, esteja conosco lá. Somos uma comunidade de 3.000 pessoas. Toda segunda-feira a gente se reúne para quebrar o coco, não é mesmo, pessoal? Forte abraço, tamo junto.